Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor, um contador de casos, né? Hoje quero colocar uma reflexão sobre ébola no isolamento social, né? O vírus ébola. Neste maio de 2020, a mídia relatou notícias da doença do vírus ébola na República Democrática do Congo, ebola, né? E isso assustou a muitos. Mas calma, né? Já há uma vacina, a gente tem como sair dessa. Né? Afinal, estamos combatendo uma pandemia de coronavírus e de repente aparece que pode surgir outra, né? Parece que pode surgir outra, mas calma, vamos conhecer um pouco do nosso suposto inimigo. Mais uma vez, a interferência do homem nas regiões naturais causa problemas. A invasão e ocupação dos espaços naturais faz com que organismos que viviam em associação neutra possam passivamente mudar de espécie e causar grandes problemas. Né? O gênero Ebola vírus é um taxon viral da família Filoviridae, ordem Mononegaviralis. 5 espécies estão incluídas nesse gênero. 4 delas causam febre hemorrágica e matam, né? Então, febre hemorrágica. Ebola entre os humanos. Um tipo de febre hemorrágica com uma elevada taxa de letalidade. Dizem alguns artigos que eu li até 90%, mas acho que isso é em referência de que são lugares muito pobres, com pouco serviço da área de saúde, né? Mas não há nada que comprove isso. O nome Ebola vírus é derivado do rio Ebola do Zaire, atual República Democrática do Congo, onde o vírus Ebola foi descoberto pela primeira vez. O ebola pode ser contraído tanto de humanos como de animais. Parece que as evidências demonstram que o principal reservatório inicial, né, são os morcegos frugívoros, ditos raposas voadoras. Gente, nós não estamos acostumados com isso. Esses morcegos, raposas voadoras, tem quilos, são enormes, podem ter quase 1 metro de tamanho, né? Então são comestíveis, né? A gente pode comer, se alimentar, né? Maior que um coelho, por exemplo, né? De modo geral, depois que passa para o homem, que supostamente se alimentou de um animal silvestre contaminado, o vírus é transmitido por meio de contato com sangue a sangue, né? Secreções ou fluidos corporais. Algumas áreas da África, a infecção foi documentada por meio do contato com chimpanzés, gorilas, morcegos frugívoros, macacos, antílopes selvagens, porcos-espinhos, contaminados, encontrados mortos ou doentes e algumas vezes sem doença alguma na floresta tropical, vivendo pacificamente com o vírus. Né? O contato direto com falecidos também pode transmitir o vírus, com corpos, né? Enquanto a transmissão por meio de sêmen infectado pode ocorrer até 7 semanas após a recuperação clínica. Então aí tem que usar camisinha, não tem jeito. As manifestações periódicas de febre hemorrágica de ebola em diversos países da África Equatorial têm sido notadas nos últimos anos. Pouco, mas notadas. Como sempre nesses casos, as grandes manifestações ocorrem nas áreas remotas, onde os sistemas de apoio médico e serviços de diagnósticos, né, são escassos e extremamente difíceis. Regiões pobres. Se bem que agora, até mesmo nos centros urbanos, estão sendo colocados alguns casos, né, visualizados alguns casos, diagnosticados alguns casos. A febre hemorrágica de ebola pode ser suspeita em uma pessoa com uma febre e uma história de passagem ou visita numa área endêmica. No início, pode ser confundida nas áreas endêmicas por uma vasta gama de causas similares, à primeira vista, como malária, febre amarela, leptospirose, às vezes até mesmo resfriado violento, né? Entre outras. O diagnóstico do laboratório de ebola é conseguido em 2 maneiras: detecção de partícula infecciosa, ou de componentes da partícula, em indivíduos afetados e medida de respostas imunes específicas ao vírus. Tecnicamente falando, né, rapidinho,
A reação em cadeia da polimerase do tempo real, quer dizer, em RT-PCR, e do antígeno ELISA. O ensaio da detecção representa métodos principais para diagnosticar uma infecção aguda. Agora, veja bem se numa região que não tem apoio médico e laboratorial, isso é possível rapidamente, né? Por isso que é complicado. O antígeno viral e o ácido nucleico pode ser detectado no sangue do terceiro dia da doença. Para a detecção do anticorpo ELISA, geralmente são estudados o IgG, imunoglobulina tipo G e imunoglobulina tipo M, né? Então, o anticorpo de imunoglobulina tipo M pode aparecer 2 dias do início dos sintomas e duram por diversos meses. O anticorpo da imunoglobulina G específico formam-se entre o dia 6 e 18 após o início dos sintomas e persistem ou podem persistir durante muito tempo. Só para a gente relembrar essa história, que às vezes fica meio confuso, ainda mais só falando, né? A imunoglobulina M positivo significa que a pessoa possui anticorpos do tipo imunoglobulina M e daí se deduz que ela já foi exposta e está na fase ativa da doença, havendo a possibilidade do micro-organismo estar circulando no paciente naquele momento. Perigo à vista. Um resultado positivo para a imunoglobulina G pode indicar que a pessoa está na fase crônica ou convalescente, ou já teve contato com a doença em algum momento da vida, e, portanto, para algumas doenças, esse anticorpo funciona como uma proteção em caso de um novo contato com o micro-organismo. A pessoa, então, sobreviveu ao contato ou à doença, né? O isolamento dos pacientes e a aderência aos EPIs e aos EPCs e ao cuidado com as barreiras de isolamento interrompem com sucesso a transmissão, né, entre hospitais e entre o meio rural e urbano. Como já falamos, para confirmar o diagnóstico são examinadas amostras de sangue para a presença de anticorpos virais de RNA viral, que é o RNA do vírus, o ácido nucleico do vírus, e do próprio vírus, da carapaça dele. Sempre o controle de um surto exige coordenação entre vários serviços médicos e um bom nível de desenvolvimento da comunidade. Entre os serviços médicos necessários estão a rápida detecção e diagnóstico de pessoas de risco, rápido acesso a serviços de laboratórios adequados, cuidado adequado dos infectados e gestão adequada dos mortos através de cremação ou enterro. A prevenção passa por diminuir o risco, né, de propagação da doença entre animais infectados e os seres humanos. Isso pode ser feito através do uso de vestiário de proteção, ao manusear carcaças de animais suspeitos, né, ou garantindo que toda a carne é plenamente cozida antes de ser consumida, entre outras práticas sanitárias. E como já falamos, durante o contato com as pessoas com a doença, deve também todos usar os EPIs, né? Então, os aparelhos de proteção individual. As amostras de tecidos fluidos corporais de pessoas infectadas devem ser manuseadas com especial precaução, né? A contagem é muito grande. Em 2017, cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, desenvolveram um tratamento eficaz, rápido e econômico para o vírus, usando anticorpos de cavalo, clássico, né? Em 1919, graças a Deus, foi aprovada a primeira vacina contra o vírus Ebola, comercializada nos Estados Unidos, a Everbowl, né? Da empresa Merck, grande Merck, né? Esta vacina é administrada com uma injeção de dose única, sendo uma vacina atenuada, né, de vírus vivo que foi geneticamente modificada para conter uma proteína de ebola. A vacinação é indicada somente para maiores de 18 anos, sendo a mesma utilizada em países africanos para o controle da epidemia. Mais uma vez, a ciência a todo momento demonstra sua importância. Daí a necessidade dos governos, né, de incentivarem, né,
incentivarem, investirem, né, na pesquisa científica, na educação, na cultura. Certamente essa pequena reflexão que estamos fazendo sobre este vírus nos leva a pensar que também logo iremos aprovar e usar uma vacina para o atual e mortífero coronavírus. E essas epidemias ou pandemias nos levam a pensar que precisamos tomar mais cuidado com o meio ambiente, com o saneamento, com o respeito aos recursos naturais e com a educação do povo. Dar incentivo à educação formal e ambiental, dar incentivo aos programas de sustentabilidade e harmonia da humanidade com o nosso planeta. Outras epidemias certamente surgirão. Né? Mas se estivermos preparados e melhores como sociedade, os efeitos serão facilmente superados, sem tantos milhares de mortos como estamos tendo agora com o coronavírus. Vamos refletir, pessoal? Um abraço e até a próxima reflexão. Visitem o meu canal Oswaldo Campos JR nas redes sociais. Beijos e até a próxima.